Sejam bem-vindos, Torá Rogoim, Instrução e Luz para as Nações. Me chamo Luciano Oliveira e o assunto de hoje é o livro de Provérbios. Esse livro é um livro que eu considero ser um livro muito rico, um livro com um conteúdo muito vasto, um conteúdo que, se nós explorarmos ele vai nos trazer grande benefício tanto na nossa vida pessoal, como na questão de sabedoria metafórica, como nós nos expressarmos melhor, como nós lidarmos com assuntos familiares, com assuntos sociais, assuntos políticos, questão de elevação espiritual, conceitos, entendimento, discernimento, compreensão. É um livro que tem trazido para mim até os dias atuais e vai continuar trazendo, não só para mim, mas para outras pessoas. Comecei a ler esse livro de Provérbios, que é o livro Mishlei, Expressões em Hebraico. Estava com 19 anos, quando morava com meus avós no interior, no Nordeste, e comecei a ler esse livro. E estava ali numa rede ali, e ali ficava balançando, lia o provérbio, e aí lia até a vírgula, lá, Provérbio de Salomão, filho de Davi. Então, fechava e repetia constantemente até que aquele versículo, isso logo no início, até que aquele versículo eu conseguisse pronunciar aquele versículo sem precisar estar olhando diretamente na Bíblia, porque ele estava até então contido entre os livros da Bíblia, então eu lia ele constantemente. E como são 31 provérbios, eu tinha esse hábito constante. Eu lia ele até o final do provérbio 31, voltava para o número 1 novamente, e fiz isso até os dias de hoje, dos meus 19 anos até os dias de hoje. Hoje estou com 43 anos e tenho feito isso praticamente há 24 anos. Eu leio o livro de Provérbios. Com o passar do tempo, eu deixei de fazer somente a leitura, isso gradativamente nesse período desses 24 anos de leitura do livro de Provérbios. Eu comecei a ler versículo por versículo e procurar meditar e estudar versículo por versículo. Futuramente, há uns 12 anos atrás, eu comprei um livro de forma individual, uma livraria Sefer, chamado Sefer Livraria, porque no caso a própria palavra em si, Sefer, é livro, e nessa livraria onde eu comprei, ela chama-se Sefer. E eu comprei alguns outros livros e comprei esse livro junto, porque é um livro que ele já vem comigo tanto no meu interior, quanto acompanha comigo de forma física há muitos anos. E esse livro, de tanto meditar nele, eu comecei a ver a dimensão e a riqueza que esse livro ele pode trazer, tanto para mim como para você que tiver esse empenho. Muitas das vezes as pessoas eles reclamam da rotina, eles falam, a rotina ela é uma coisa que ela é desgastante. A rotina, na verdade, ela traz a perfeição. A rotina ela faz você se tornar uma pessoa hábil, uma pessoa com mais qualificações, você se torna mais qualificado. À medida que você repete constantemente o mesmo hábito, constantemente de algo, você se torna cada vez melhor. E conforme você vai fazendo uma leitura constante, você tanto vai internalizando esse conhecimento, como ele estando internalizado, ele estando no seu interior, essa energia que contém as palavras, ela vai fazer com que esse conhecimento interior ele seja exteriorizado, ele seja compartilhado com as pessoas de forma natural, não de forma forçada, mas de uma forma natural. Você consegue praticar no seu dia a dia, porque para que haja uma prática das leis, dos mandamentos do Eterno, é preciso esse mandamento ele estar interiorizado, precisa ele estar dentro de você, para que esse mandamento ele você venha se expressar
baseado nisso que tem dentro de você, porque a boca ela fala do que o coração está cheio, certo? Nós nos expressamos baseado no que pensamos. Então, o que tem no coração, certo? Disso fala a boca. Que aí a abundância no coração, disso fala a boca. E eu pude perceber neste livro os níveis que tem esse livro. Depois que eu comecei a ter conhecimento das Sefirot, conhecimentos do Zohar, conhecimento da Cabala, ou Kabbalah, como alguns falam, isso fez com que eu começasse a perceber coisas no livro de Provérbios que eu não percebia anteriormente, mesmo com todo esse tempo de leitura. E nós vemos logo no início aqui, coisa que passava despercebido, hoje eu consigo perceber. No livro de Provérbios, logo no início, capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer sabedoria. Quando nós começamos a estudar sobre a árvore sefirótica, as 10 sefirot, nós vemos que ali nós temos Keter, e aí nós temos Hokmah e Binah. Sabedoria, Hokmah, Binah, entendimento. E ele diz dessa forma, ele diz, para se conhecer sabedoria, disciplina moral, para compreender as palavras do entendimento. E nós vemos no capítulo 4, quando nós pegamos o capítulo 4, nós vemos que o próprio Shlomo, ele diz, o início da sabedoria é obter sabedoria. Com todo o seu talento, obtenha o entendimento. Então, se nós pegarmos a árvore sefirot e colocarmos ela de cabeça para baixo, nós vamos ver que nós não começamos aqui, de Malhut, porque é a sefirá, a última, de cima para baixo, da árvore da vida. Nós começamos, na verdade, de cima para baixo. Porque os cabalistas dizem assim como há em cima, é embaixo. Então, para mim poder entender o embaixo, eu preciso entender o em cima primeiro. Então, eu não começo de baixo. Eu começo, na verdade, de cima, que é a essência, que é da onde eu vim. Para você entender e você conseguir retornar por um determinado caminho, você precisa ter passado por esse caminho. Você passou por aquele caminho, então agora você consegue retornar e você sabe como chegar novamente ao primeiro ponto de partida de onde você havia saído. Então, é isso que eu quero trazer aqui. Ele diz que primeiramente nós começamos pela sabedoria, depois vamos para o entendimento. Então, nós precisamos, de acordo com Perek Avot, nós precisamos de um professor, de um mestre. E alguns sábios, alguns rabinos, eles dizem que se você não tem em si um mestre, um professor para te orientar, te ensinar, faça dos livros o seu mestre e o seu professor. E é o que eu tenho feito ao longo dos tempos. Já tive acesso a alguns rabinos, já estudei online com alguns rabinos conhecidos. Até hoje acompanho alguns canais de alguns rabinos. Tenho aprendido muito. É onde eu muitas das vezes faço uma leitura do Zohar, Sefer Yetzirah, de outros livros, um livro de Cabala, e aí lá eu escuto, ouço ele falar aquele assunto, recebo uma elucidação, sou orientado, começo a entender mais do que aquilo que eu já estava entendendo somente pela leitura. Ou seja, eu procurei em todas as áreas da minha vida ser um autodidata, porque se nós ficarmos esperando somente quando nós tivermos a oportunidade ali de ter alguém para nos orientar, nos ensinar, muitas das vezes, condições financeiras. Às vezes você não pode pagar uma instituição para você aprender, mas você pode comprar um livro e dedicar-se a ele, fincadamente ali, piamente ali, e você vai conseguir. Então, Salomão nos orienta a começarmos pela sabedoria. Depois vamos para o entendimento. Então, essa instrução de hoje é que você que quer adquirir o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, comece pela sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria
Com tudo, você adquire o conhecimento. Então, abraço a todos, tudo de bom.